Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Finamente, um podcast da Faculdade Finassi. Para você que é estudante, educador ou apenas um curioso que entende que conhecimento nunca é demais. Eu sou a Rafa Ferraz e sempre comigo aqui apresentando o podcast Thiago Matheus. Oi, Ti. Tudo bem, Rafa? Aquele abraço para você que nos acompanha em youtube.com/Finassi e também nas principais plataformas digitais. Ô, Rafa, tá preparada para colocar o seu português em prática hoje, Rafa? Gente, eu era boa nisso, mas agora, depois de alguns anos, vamos ver. Mas a gente é bom de comunicação também, acredito, né? E a conversa de hoje, ela tem tudo a ver com comunicação, não só no trabalho, mas em todas as áreas das nossas vidas. A gente vai bater um papo hoje com quem faz a língua portuguesa ser acessível, interessante e conectar pessoas. Nossa convidada, ela é vencedora, Rafa, do Prêmio YouTube de Educação Digital com seu canal Português com Letícia, onde ela fala para mais de 1,5 milhão de pessoas e tem mais de 50 mil alunos cadastrados. Responsabilidade, hein, Rafa? Ela é mineira, veio para São Paulo, mas ela conquistou o Brasil inteiro. A gente está falando da Letícia Góes, que vai contar aqui pra gente, vai falar da sua belíssima trajetória e dar aquela força para quem quer se superar nos estudos. Bem-vinda, Letícia! Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Valeu. Estou muito feliz. Estou ansiosa Eu também. os nossos desafios de hoje. Eu gosto de língua portuguesa, de literatura, mas né, a gente fica um pouco receoso quando recebe uma pessoa desse gabarito, né, Rafa? Então capricha aí no português, hein? Então eu não posso errar nada aqui, né? Nem eu. Nada Nem aqui. eu. Fiquem tranquilos. Você não vai ficar julgando a gente, Não estou na sala de aula. Então tá bom. Não é Não vou prova. corrigir ninguém. Então tá bom. Letícia, como é que era a sua relação com a língua portuguesa quando você era criança ou estava ali na época da escola, pré-adolescente? Você já gostava de português? Já era a sua matéria preferida ou era... Me conta um pouco. Não. Olha! Eu sempre fui uma aluna mediana em todas as disciplinas. Isso até o ensino médio. Foi no ensino médio que eu me apaixonei por língua portuguesa. Mas, mesmo pensando assim, que eu sempre fui uma aluna mediana, quando eu penso na minha infância, quando eu tento puxar recordações, eu sempre me lembro das aulas de português. Olha só. Eu não me destacava em português, mas eu me lembro de ficar com medo na hora de ser a minha vez da leitura em voz alta. Eu me lembro de uma situação específica em que eu fiquei presa num enunciado de uma prova que tinha a palavra cujo e eu não entendia o significado daquela palavra cujo. E eu atribuí essa falta de entendimento à palavra cujo. Então, quando eu me lembro de fatos específicos da minha infância, fatos escolares, de português. é sempre de português. Mas eu era mediana. E aí, no primeiro ano do ensino médio, a gente estava estudando as orações coordenadas e as orações subordinadas. E aí, virou uma chavinha. Eu finalmente entendi aquilo. Eu já tinha estudado o período composto antes, mas acho que eu não tinha entendido. Acho que eu tinha tentado decorar as conjunções para classificar as orações. Mas naquele momento, eu entendi. E aí eu falei, puxa, que legal! E a professora dava listas de orações para classificar e eu pedia mais, eu queria classificar várias orações. Então ali eu atribuo a minha paixão por português às orações coordenadas e subordinadas do ensino médio. Você lembra o que é? Você lembra o que é isso? Até hoje Thiago, eu não o que consigo... é oração coordenada e subordinada? Não faça isso comigo, Rafa Ferraz. Eu lembro. Mentira que eu não lembrava nada, eu fui pesquisar ontem. Vou ver se eu tô certa. Orações coordenadas, elas têm são duas orações que, separadas, elas fazem sentido. E a subordinada, uma depende da outra para fazer sentido. Olha só que interessante. Essa é a forma como muita gente aprende. E não é isso. Porque se o estudante ele assimila que as orações coordenadas fazem sentido uma sem a outra e as subordinadas não, ele vai errar na hora de classificar. Ele vai se confundir. Por quê? Na verdade, não é isso. A coordenada não tem sentido sozinha. E a subordinada não necessariamente depende da outra para ter sentido. A relação de dependência
entre a subordinada e de independência da coordenada é uma relação sintática, de independência sintática. Isso quer dizer que a oração coordenada, ela tem todos os elementos sintáticos que uma oração precisa para existir, tipo sujeito e predicado. Tá. E a oração subordinada, não. Então, por exemplo, se eu pego uma oração assim, fui à feira, mas não comprei nada. Fui à feira, oração coordenada, mas não comprei nada, oração coordenada. Se eu pego, mas não comprei nada, faz sentido sozinha? Não. Não, e é coordenada. Então, veja... Ou seja, essa coisa de tentar decorar na língua portuguesa não cola. Não, tentar decorar tem que entender. tem que entender. Se você só decorar, a coordenada faz sentido sozinha, a subordinada não, você vai fazer confusão. Mas é porque mas não comprei nada, ficou meio jogado, mas ela tem um sujeito e um predicado. Ela e é por tem um isso sujeito, que ela é coordenada. Ela é coordenada por isso, porque o sujeito de comprei está oculto eu. Então, comprei, nada. Tem ali todos os elementos que uma oração precisa para existir. E agora, se eu pego uma subordinada, por exemplo, eu disse que chegaria cedo. Eu disse, certo? Oração principal. Que chegaria cedo, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Por quê? Meu Deus. Isso porque ela era aluna mediana, hein, Rafa? Tá, mas Olha lá. Mas eu explico. Não, agora eu quero entender. Você que tá aí também, você não quer entender? Mas eu explico. Por que essa é subordinada? Porque na oração principal, eu disse, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo dizer. Só que se é verbo transitivo direto, ele precisa de objeto. E cadê o objeto? O objeto tá lá na outra oração. É a outra oração que exerce essa função de objeto direto. Então, ela é dependente sintaticamente, não é semanticamente, não é em relação ao sentido. Ao sentido. É independente em relação à sintaxe. É dependente em relação à sintaxe, não em relação ao sentido. Entendeu, Tiago? Deu pra entender. Com a Letícia, sim. E aí, olha só que interessante. Eu só comecei a gostar quando eu, de fato, entendi essas questões. Foi a chavinha que virou. Foi essa chavinha que virou. E é por isso que eu falo tanto sobre entender. E não decorar. Muito bem. Porque se a pessoa tentar decorar, ela vai errar. Você falou que, né, foram as orações subordinadas que acabaram, né, fazendo com que você virasse essa chavinha. Falou que era uma aluna mediana, contou essa história toda. Conta a história também, que eu vi numa outra entrevista contigo, sobre Machado de Assis e essa de Queiroz. Esses autores também te ajudaram, de uma certa forma, a ir para a literatura, a gostar ainda mais da língua portuguesa, foi isso? Não só o Machado e o Essa, mas muitos outros autores. Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a ler os clássicos. Sim. E eu lia você muito. gostava? Gostava, eu peguei... Porque eu tinha uma sensação de que... Então, não sei se é uma sensação de todo... Desculpa te cortar, Não, mas eu acho imagina. muito importante isso. Às vezes dão livros tão difíceis, eu acho, não sei, pra época, ou que não vai pegar todo mundo, e aí você acha que você não gosta de leitura, porque o que a escola tá te oferecendo é só um tipo de leitura. E eu não sei se, de repente, isso poderia ser ampliado, ou se hoje em dia já é, sabe? Hoje em dia já é. Hoje em dia, as escolas, elas já oferecem outros títulos, não só o Machado de Assis, essa de Queiroz, José de Alencar, enfim. A escola já traz títulos, autores mais contemporâneos, e isso, de fato, ajuda mesmo que o adolescente goste mais de ler. Porque nem todo mundo gosta do mesmo tipo de leitura. Exatamente. Mas isso que eu lia não era a escola que me oferecia. Era você? Era. Eu gostava muito, eram meus professores. Eu tinha 2 professores que me incentivavam muito. E minha mãe também sempre gostou de leitura, sempre gostou de ler. Então, na minha casa tem muitos livros, sempre teve muitos livros. Mas eu só me interessei, de fato, no ensino médio. E aí, esses professores, eles chegavam para mim assim, olha, leia esse, você vai gostar. E também tinha uma vaidade, assim, em saber que eu estava lendo os clássicos. Às vezes eu nem estava entendendo muito, mas eu lia mesmo assim, mas eu lia. E isso também é interessante, você ler mesmo sem entender, porque depois as coisas fazem sentido como um todo. A gente não precisa entender cada palavra, não precisa entender naquele tudo momento. Naquele momento, né? Mas você conseguia contar a história depois, exatamente, né? Exatamente. Às vezes a gente pena com algum livro, por exemplo, eu li Grande Sertão Veredas, eu tinha 16 anos, um livro dificílimo.
E depois eu precisei Sim. reler, mas... Reli no ano passado, inclusive, e foi bem diferente de quando eu li quando era moleque. Exatamente. Fez muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Mas a gente, quando é adolescente, tem muito mais tempo, né, pra ler. E aí eu sempre falo pros adolescentes, pros jovens, olha, você que não tem filho, você que tem uma rotina mais tranquila, aproveite para ver bons filmes, para ler bastante, porque isso faz diferença. A leitura fez muita diferença na minha vida, e não só diferença para entender com mais facilidade a língua portuguesa, mas principalmente para me conhecer melhor, para conhecer o mundo, né? Quando a gente lê mais, a gente se conhece melhor e conhece melhor o mundo, consegue lidar melhor com diversas situações da vida, e a leitura humaniza a gente, né? E melhora o nosso português também, né? Falado e escrito. Exatamente, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Traz mais vocabulário, você consegue organizar melhor as ideias. E aí, nesse momento, que você começa a gostar do... Porque, assim, você pode gostar de uma matéria na escola e não necessariamente o que você vai querer fazer da sua vida tem a ver com aquela matéria, né? E ali já te despertou, você falou assim, é isso que eu vou querer fazer? Vou querer fazer letras, enfim, é isso? Sim, quando eu cheguei ali no 2º ano do ensino médio, eu comecei a pensar o que eu vou fazer. E eu falei, bom, eu gosto de português, gosto de literatura, me parece um caminho óbvio fazer letras. Não consegui pensar em outra coisa. Mas automaticamente, quando você pensa em fazer letras, você pensa em dar aula. Exato. Então, o que aconteceu? Aí eu falava assim, vou fazer letras. As pessoas, mas você vai ser professora? E eu não sabia se eu queria ser professora. Falei, não sei se eu quero ser professora. Eu sei que eu quero fazer letras. E aí depois eu resolvo se eu quero ser professora ou não. Mas, quando as pessoas perguntavam assim, mas você quer ser professora? Sempre com um tom pejorativo, como se ser professora fosse horrível. Na minha família, eu pertenço à primeira geração da minha família com ensino superior. E ninguém tinha feito faculdade antes, os meus pais não têm faculdade, eles vieram de famílias muito humildes. E o fato de eu conseguir estar em uma universidade pública... Já era muito. Já era muito, já era muito. E se eu fosse professora, já era muito. Um com orgulho, diploma, né? Um orgulho para a família toda, com diploma. Para mim, eu não via problema nenhum, mesmo porque quando eu era criança ou no começo da adolescência... Eu nem posso dizer que os meus pais sonhavam com os filhos na faculdade, porque para eles nem era uma possibilidade. Distante. Era muito distante. Faculdade é coisa de rico, imagina. A preocupação deles era que a gente fosse trabalhador e honesto. Era isso. Então, quando a gente conseguiu ver ali a possibilidade de acessar o ensino superior, já era uma grande vitória. E isso se deu graças aos meus professores. Eu tive professores... Você estudou em escola pública? Estudei em escola pública até a 7ª série, né, atual 8º ano. E aí, nesse período, eu fui para escola particular, porque o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, conseguiu uma bolsa numa escola particular. E aí... eu falei, bom, eu quero também. E os meus pais fizeram um malabarismo e conseguiram me levar para a escola particular também. Então, eu fiz o ensino médio em escola particular. E os meus professores, mas a base toda na escola pública. Na escola pública. E você começou a lecionar em escola pública também? Sim, comecei a lecionar em escola pública. Eu me formei em 2010 e em 2011 eu passei no concurso do Estado. E a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula foi na rede estadual de São Paulo, uma escola em Perus, que é um bairro super afastado. Extremo norte de São Paulo. Extremo norte. E para mim foi muito especial, porque eu estava numa escola periférica. Crianças de quantos anos, seus alunos? 6º ano, com criança ali de 10, 11 anos. E quando eu entrei, eu olhei para aqueles alunos, eu tive a certeza que era aquilo que eu queria fazer para sempre. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque quando você falou, vou fazer letras, a primeira coisa que vem na minha mente é dar aula. Existe alguma outra possibilidade? Sim, a pessoa pode trabalhar
em editora, pode fazer Sim. livros didáticos. Sim, verdade. Que engraçado, pode fazer revisão, né? pode trabalhar. letras, eu já penso logo em dar aula, né? Pode que seria a trabalhar coisa com mais texto óbvia. publicitário. Sim, pode fazer um monte verdade. de coisa. Verdade. Eu não sabia o que eu queria. Mas na faculdade, ao longo da faculdade, eu fui me vendo como professora e nas disciplinas de licenciatura, didática, metodologia do ensino de português, história da educação. E aí eu fui percebendo que era aquilo que eu queria fazer mesmo. Principalmente, o que me atraía era a escola pública. Sim. Você falou que na faculdade foi se vendo, né, como professora. Você entrou naquela escola pública em Perusa, olhou para o rostinho dos alunos, teve a certeza que era ali que você queria estar. E quando que veio a ideia de querer dar um passo a mais e ir para a internet, conciliar tudo isso? Você realizou seu sonho, você se formou, você dava aula como você queria para aqueles rostinhos lá. Mas aí, como que veio a ideia de querer dar um passo a mais e ir para a internet? Como você vislumbrou a internet como uma possibilidade a mais na sua carreira? Eu não vislumbrei. Não? Não vislumbrei. Eu tenho um papel meio passivo nessa história toda. Porque Aconteceu! Aconteceu. Eu não entrei na internet, eu fui colocada lá. Mas Conta foi assim. isso. Em 2013, um professor que trabalhava comigo em uma escola estava montando um canal de aulas na internet, no YouTube, e me chamou para dar as aulas de português. Em 2013, eu mal tinha celular, eu não sabia muito bem como funcionava YouTube, não sabia o que era exatamente, mas eu topei. Eu falei, vamos lá, por camaradagem, Sim. né? Falei, vamos lá, vou dar essas aulas aí. Ele me pagava por aula ali, R$30 por aula para eu gravar cada aula. E ótimo. Depois, eu dei ali algumas aulas, umas 20 aulas, e acabei não continuando no projeto. Isso em 2013. Tá. Em 2015, eu conheci o Pedro, que é meu atual marido e meu sócio. E eu mostrei para o Pedro, em algum momento, aquelas aulas que eu tinha gravado em 2013. E ele falou... Mas ele é professor? Não, o Pedro é jornalista. E Tá. ele trabalhava com jornalismo de games, na época. Nossa. E aí, o Pedro viu aquelas aulas, tinha aula com milhões de visualização. Ele falou, Letícia, olha isso, olha o alcance das suas aulas. As suas aulas tinham um alcance enorme, essas que você já tinha gravado. Exatamente, essas lá de 2013. Ele falou assim, você precisa fazer um canal pra você. Eu falei, imagina, eu tinha um monte de emprego, fazia um monte de Não coisa. tem mais tempo pra nada. Dava aula particular, fazia um monte de coisa. Saía da minha casa, às vezes, 5 horas da manhã, voltava às 11h30 da noite. Eu não tinha tempo, definitivamente. Mas aí ele foi jogando a ideia ali, vamos fazer um canal para você, vamos fazer um canal para você. E o meu plano profissional era conciliar Estado, a rede estadual, e prefeitura. Eu dizia assim, quando eu estiver concursada, quando eu tiver 2 cargos públicos, tá ótimo. É isso pronto, que eu quero. É isso que eu quero. Cheguei aonde eu queria chegar. E em janeiro de 2018, eu consegui passar no concurso da prefeitura. E aí, em janeiro de 2018, eu tomei posse da prefeitura e eu estava no Estado. E na prefeitura, minha vida profissional redondinha. Mas aí, a gente criou o canal Português com Letícia. Foi também Achou um tempo, em janeiro. não se sabe, na madrugada. Eu tava de férias. Eu gravei uma aula ali e a gente postou. E foi dando certo o Português com Letícia. Logo depois, eu saí da rede estadual e continuei na prefeitura. E fui conciliando a prefeitura e o Português com Letícia, a prefeitura e o Português com Letícia. Além do YouTube, a gente também lançou cursos, né? Então, a gente vende cursos online. Então, o trabalho foi aumentando muito no projeto Português com Letícia. O Pedro já tinha saído do emprego dele. Ele estava desde 2019... investindo no canal, em você. Exato, ele estava investindo. Ele acreditou em você mais que você mesma. Ele acreditou. E, para mim, estava fora de cogitação sair da sala de aula. Eu tinha meu cargo público, vim de família pobre. Imagina se eu falasse para o meu pai que eu ia sair da escola. Tinha até um propósito, né? De estar ali na rede pública. Sim. Esse propósito sempre existiu para mim. E aí... Eu fui percebendo, né? Chegou ali 2021, assim, eu fui percebendo que eu precisava fazer uma escolha, porque o Português com Letícia, em 2021,
ele já era a maior fonte de renda da nossa casa. De 2018 para 2021. Em 2021 já era. A nossa casa já era sustentada pelo projeto. E eu estava na prefeitura. Pelos cursos que vocês já vendiam. Exatamente, pelos cursos. E eu estava em sala de aula ainda, só que eu não conseguia me dedicar do jeito que eu queria na sala de aula, nem ao projeto. Então, eu sentia que eu precisava fazer uma escolha. Em novembro de 2021, a gente fez uma promoção de Black Friday, e o nosso curso vendeu super bem. E aí a gente pagou o nosso casamento, que foi em janeiro do ano seguinte, com a Black, com o dinheiro de novembro. E aí, naquele momento, eu falei, acho que já deu certo. Foi nesse momento, então? Foi nesse momento, eu falei, acho que já deu certo. Mas eu não faço nada de uma hora para outra. Assim, na minha vida é tudo muito bem planejado. Elaborado. Eu falo que para eu tomar uma decisão de repente, eu demoro uns 3 anos. Para ser de repente. Como uma boa mineira? Tudo devagar ali pelos cantos. Com um cafezinho, acompanhando. Um cafezinho, pão de queijo. Aí, no final de 2021, eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que fazer uma escolha. Na época, a gente já estava planejando engravidar. E eu falei, bom, não dá para eu continuar com uma vida louca, tendo filho, indo para a escola, fazendo português com Letícia. Eu preciso tomar uma decisão. E aí, em 2022, eu decidi sair da prefeitura para me dedicar exclusivamente ao português com Letícia. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre amei muito a sala de aula. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente vê hoje em dia, é inevitável, eu acho que na maioria, hoje a gente tem ensino à distância, a questão do ensino online, ela é real, ela é praticamente ou híbrida ou integral, e a maioria dos professores teve que se acostumar. Acho que nem todo professor gosta. Como é que é isso, da aula? Que ali, ao vivo, a cores, tendo a energia, a troca dos alunos e você ir para um lugar onde você não tem ninguém do seu lado. Tem uma tela ali. É uma coisa fria ou dá para encontrar uma relação mais quente, assim, ou não? Dá para encontrar uma relação mais quente, principalmente porque eu já tinha a experiência da sala de aula. Então, eu sabia como era com os alunos. Então, eu acho que essa experiência que eu tive durante todos os anos anteriores em sala de aula me favoreceu muito ali na internet. Porque quando eu estou falando para a câmera, eu imagino os meus alunos, eu entendo as dificuldades que eles têm, porque são as mesmas dificuldades que os meus alunos da escola tinham. Então, não muda nada? Não muda muito, assim, as dúvidas dentro de uma sala de aula para as dúvidas de quem está ali online não tem grande diferença? Não, as dúvidas não. Muda o público. Porque quem está na sala de aula, eu estou ali com os alunos mais ou menos da mesma faixa etária, com uma realidade próxima, parecida. E aí, quando eu estou falando na internet, por exemplo, se eu tenho ali uma aula sobre adjunto adnominal, por exemplo, quem vai assistir a minha aula sobre adjunto adnominal pode ser um aluno da educação básica que está estudando para a prova, pode ser um professor que precisa se lembrar da matéria para dar a aula. Eu tenho muitos professores que me acompanham. Pode ser um concurseiro que vai prestar uma prova de concurso público. Então, uma entrevistadora. Uma entrevistadora. Tem que falar com uma professora, né? Então, a diferença é que eu preciso cuidar muito da minha linguagem para que ela seja muito acessível, para que ela consiga alcançar... Uma linguagem universal, exato, né? Exato, para que ela consiga alcançar um maior público. Então, isso é imprescindível, que eu pense em um formato que possa ser para todo mundo. E você consegue tirar as dúvidas, ou de quem comprou o curso, que te manda dúvidas lá, que não entendeu alguma coisa, ou quem vê o teu canal do YouTube e escreve ali, você consegue ter isso? Não, assim, no curso a gente consegue, o curso ele foi pensado para sanar todas as dúvidas dentro da plataforma, então eu consigo, quando eu estou montando uma aula, como eu tenho uma experiência, assim, são mais de 15 anos de sala de aula, eu consigo prever o que o aluno tem dificuldade imaginar ali. Olha, todas as possibilidades. Eu consigo imaginar todas as possibilidades. É claro que, vez ou outra, isso foge um pouco.
Mas eu preparo todas as minhas aulas para que não haja dificuldade. Então, por exemplo, nas aulas do YouTube, se eu postei alguma aula, eu percebo que muita gente tem dúvida em determinado aspecto. Aí eu faço outra aula para sanar. Agora, responder os comentários. Ainda bem, né? não, porque o público é grande. Sim. Aliás, quem ainda não conhece o canal, é tudo português com Letícia, né? No YouTube, no Instagram, e eu já sou um seguidor da Letícia já há muito tempo. O seu canal, ele é leve, Letícia, né? Ele sempre tem ilustrações, exercícios, o que é ótimo, e você já dá a resposta lá, na hora, né? Como se fossem questões, né? De uma prova de verdade. Para o público tentar resolver e aprender. O quão importante, eu sei que você já falou que tudo é pensado, né? Mas o quão importante, além do conteúdo ser bom, o formato ajudar, sabe? Porque é aquela coisa que a gente estava falando no começo, a gente aprende na sala de aula de uma forma técnica, talvez, querendo decorar, e talvez aquilo não é assimilado da melhor maneira. O quanto que o conteúdo aliado ao formato é importante para você no seu canal? É importante porque vai atingir um público maior, né? Eu penso assim, quando eu faço os testes, se você entra lá no meu canal, você vê que é cheio de testes. Os testes atraem tudo quanto é tipo de público. Então tem ali o senhorzinho, a senhorinha que gosta de fazer os testes. Por fazer, porque aí eles comentam assim, eu acertei tudo, porque na minha época que era bom. É um jogo quase, né? É um jogo, é um desafio, assim. Então, se a gente consegue encontrar um formato que possa alcançar um público maior, e não só o formato, mas a escolha dos conteúdos, a escolha de cada frase que eu coloco nos desafios é muito criteriosa, porque eu penso o que eu posso ensinar com essa frase. Qual é o jeito mais fácil de ensinar e de alcançar o meu objetivo com essa frase? Então, é tudo muito bem pensado, muito elaborado para que a pessoa ela possa se interessar pelo vídeo e assistir ao vídeo por mais tempo e também aprender mais conteúdo com aquele vídeo. Muito bem. Tem um professor que deve estar ouvindo a gente, vendo a gente aqui. Então agora a gente falando especificamente para um professor que tem que ir para o online ou que tem alguma dificuldade. O que você diria que você precisou desenvolver em você para conseguir fazer isso? Não só no formato, mas assim... eu tinha vergonha, e como é que eu deixei de ter vergonha? Como é que você fala? O que você imagina? Posso falar com propriedade sobre isso? Porque, assim, a gente começou com uma iluminação ruim, com, tudo sem cenário, de uma forma meio precária, e foi evoluindo, né, em relação à parte técnica, e eu também fui evoluindo. Então, se tem professor que pensa assim, eu não vou começar, quero começar, preciso começar no online, mas fica adiando por questões técnicas, porque tem vergonha, porque acha que não tem conhecimento suficiente, eu digo assim, só comece, apenas comece, porque o momento ideal não vai chegar. Você não vai chegar em um dia em que você fale assim, nossa, agora eu sei tudo, você não vai saber. Agora, a iluminação tá ótima, isso não vai acontecer. E isso serve pra tudo, sabe? Aquela frase, o feito é melhor que o perfeito. Sim. É tão difícil pra pessoas perfeccionistas como eu, mas é muito isso, né? É muito isso. Mas você precisa começar. Você tinha vergonha no início ou não? Tinha uma dificuldade tremenda pra falar. E assim... Não parece. né? Não, imagina! Não parece. Olha, que fala com uma calma, uma articulação perfeita, entendeu? Porque você pode entender muito bem de gramática de português, mas a oratória é outra coisa. Sim, não, completamente. Diferente, né? Completamente. No começo, eu até me sentia um fake, assim. Eu falava, gente, como é que eu não consigo falar sobre isso? Eu sentava para gravar uma aula e eu repetia e parava e voltava e parava. Uma aula que eu já tinha dado 1000 vezes na minha vida. Um assunto que você dominava, Um assunto que eu dominava plenamente e eu não conseguia fazer. Então, era assim, às vezes a gente ficava 1 hora, 2 horas para gravar uma aula de 15 minutos. E isso foi aprimorando, foi sendo aprimorado, mas com muito estudo, e assim, isso é muito importante. A gente precisa estudar todos os dias. Se eu vou sentar hoje para
preparar uma aula sobre crase, que é uma aula que eu já dei 1000 vezes na minha vida, eu estudo. De novo? De novo. Todas as vezes. Eu abro todas as minhas gramáticas e vou pensar em uma forma de abordar aquele conteúdo ou aquela especificidade de um jeito que seja mais claro. E dá para abordar o mesmo assunto de jeitos diferentes para atingir públicos Sim, diferentes? completamente. Então, eu posso usar uma linguagem mais técnica se eu vou dar uma aula para professores, eu posso usar uma linguagem mais contextualizada se eu vou dar uma aula para profissionais que só precisam aprender crase para escrever, por exemplo, e não precisam fazer uma análise dos termos da oração, por exemplo. Então, isso a gente pode adequar, sim. Ô, Letícia, dá para perceber, né, que o seu comprometimento hoje, falando para 1,5 milhão de pessoas, é o mesmo quando você ia para a escola de Perus, né? Você se prepara, você gosta do assunto, mas você ainda tem aquele friozinho na barriga ou a responsabilidade aumenta, cai a ficha ou dá aquele medinho numa hora que você fala assim, caramba, Pedro, estamos falando para 1,5 milhão de pessoas, calma lá, vamos, né? Vamos por aqui, vamos filtrar melhor. Essa responsabilidade ainda pesa um pouquinho sobre você? Sim, pesa em todos os vídeos, o tempo todo. Vai pesando cada vez mais. Vai pesando. O comprometimento é o mesmo, Exatamente. mas o peso é maior. O peso é maior, porque você tem a consciência de que está falando para muita gente. E vai ficar gravado. Tá gravado. E assim, um deslize, assim, já pode ter proporções muito grandes. E os deslizes acontecem, Sim. Às vezes a gente erra. E é por isso que eu estudo tanto, que é para errar cada vez menos. Então, é imprescindível de que haja muito estudo e muita dedicação mesmo em cada vídeo. Mas até você, como professor de português, já teve hate na internet? Como é que alguém vai dar hate em professora de português? Assim, Às vezes ai, tem. não gostei do seu cabelo. Ou não, o que você falou... Não, porque assim, se você está falando uma coisa que é real, tem algum tipo de comentário? Assim? Tem assim, não concordo. Não concordo. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, Porque não é uma opinião que você dá. Não, Português não é regra. Se eu falo assim, olha, esse termo aqui é complemento nominal. Já teve. A gente fala assim, não, eu discordo. O professor fala assim, não, então. Mas, amigo, você discorda, Não, então, tô do acreditando. Evanildo Bechara, imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu só tô aqui ensinando. Você é só o canal. Só o canal. Mas não acontece, já aconteceu e acontece assim, vez ou Esporadicamente. outra. Uhum. Não é sempre, não é, mas Que já bom. aconteceu assim, o não concordo. Um clássico assim sobre substantivo concreto e abstrato. Sempre que eu posto sobre substantivo concreto e abstrato, dá polêmica. E aí as pessoas falam não, aí eu falo assim, olha, gente, Mas qual é a polêmica? Quer falar aqui com a Sim, gente? posso Agora falar. eu quero saber. Posso falar, por exemplo, eu falo que beijo é substantivo abstrato. E aí a pessoa fala assim, não concordo, imagina, o beijo, você toca no beijo. Por quê? Porque a pessoa decorou lá atrás que o substantivo concreto você pode tocar. Pegar. E o substantivo abstrato é aquilo que você não pode tocar. Aí se eu falo que beijo é substantivo abstrato, a pessoa fala assim, não, mas o beijo é concreto. Eu sinto beijo. Eu sinto beijo. Então, não concordo. Aí eu falo assim, olha, mas é o seguinte, de acordo com a gramática, beijo é substantivo abstrato porque é derivado de uma ação. Então, se é derivado da ação de beijar, é substantivo abstrato. Não é um objeto, seria isso? Exato. Não é um objeto. Poderia... É derivado né? de uma ação. E aí, mas daí assim, eu falo, é assim, e a pessoa fala, não concordo. Então tá bom, né? Então tá. Então vai fazer sua prova aí. Vai fazer sua... eu não fico discutindo muito óbvio. na internet, principalmente porque eu tenho vários seguidores maravilhosos. Então, se eu tenho lá 100 comentários, são 99 comentários maravilhosos. E aí você ignora esse né? Então, e aí eu vou ficar dando lá palco pra uma pessoa. Mas o não concordo pra regra gramatical e me assim, pegou, gente. E é uma coisa importante, que a pessoa saiba diferenciar fato de opinião. Então, vocês são jornalistas assim, porque
existe uma dificuldade. Uma das coisas mais difíceis nos tempos atuais é isso. Existe uma dificuldade. A pessoa não sabe diferenciar fato de opinião. Então, se eu falo assim, olha, essa caneca é bonita, é a minha opinião. Agora, se eu digo, essa caneca é vermelha, É fato. é um fato. É. É um fato. E aí é indiscutível. Então, isso é difícil ensinar para as pessoas que elas já têm ali uma opinião formada e elas acham que Que é aquilo. isso e acabou. Pois é. Eu sempre ouvi, né? Acho que a gente sempre ouviu dizer que a língua portuguesa é uma língua, sei lá, comparada a outras, muito difícil. É mesmo? O que é mais difícil de se aprender na língua portuguesa? Por que ele é tão difícil? Bom, Ou não é? Não. Você concorda com Ou isso? não é? Não sei. Dizem, nossa, o inglês é mais também fácil. é o que você mais ouve. As pessoas dizem que as outras línguas são mais fáceis. Eu não conheço outras várias línguas para fazer essa afirmação, mas quem conhece várias línguas diz que não é bem por aí, né? Que a língua portuguesa não é tão difícil assim e cada língua tem a sua especificidade, que uma pessoa que vai aprender uma língua, outra língua, né, que não é a sua língua nativa, ela vai enfrentar desafios. O que acontece com a língua portuguesa é que tem muitas regras, muitas exceções, e é isso que pega as pessoas. Você perguntou qual é o assunto mais difícil. Se tem regra, pra que tem tanta exceção, né? É complicado. Por exemplo, o hífen, gente. Qual o sentido das regras do hífen? Então, algumas coisas eu preciso confessar. E fora que isso muda. Eu aprendi um português e já mudou. Qual foi a última mudança? Foi a Que ano reforma foi? de 1990, que entrou em vigor aqui no Brasil em 2016, se eu não me engano. Pois é, e de lá pra cá, nem sei se eu sei tudo que mudou, né? Porque eu já tinha passado da escola, já tava na faculdade. Mas não mudou tanta coisa assim, não. Viu? Às vezes tem um comentário assim no Mas canal. o negócio que tinha hífen não tem mais, agora juntou hífen tudo. mudou. Hífen mudou um monte de coisa. Tem coisa que não era craseado, não é mais, Pontuações. não? Não, crase não mudou. Mudou a acentuação. Não, acentuação, a ideia. acentuação. Tinha agora acento, não tem mais não tem. Mas acento. ainda é sua época. Ainda é sua época. Ô, Letícia, você tem um curso, né, chamado Português Completo. O canal é Português com Letícia, mas o curso é Português Completo. E mesmo a língua portuguesa sendo, né, um tanto quanto complexa, que você até falou também, concorda em alguns termos, dá para dizer que todo mundo, de forma geral, consegue melhorar, avançar no seu conhecimento, dá para melhorar, e não necessariamente o estudante, o concurseiro ou profissões específicas no geral. Quem quiser e tá olhando a gente a partir de agora, dá para você parar, retomar os estudos e melhorar bastante a língua portuguesa? Com certeza, com certeza. A língua portuguesa é um instrumento de comunicação de todos nós. Então, para você falar bem, para você escrever bem, você precisa estudar. E falar, quando você fala e é considerado, né, o direito de falar e de ser considerado, de ser ouvido, e a capacidade de ouvir e de compreender, faz parte do exercício da cidadania, faz parte da vida social. Então, a língua portuguesa é um instrumento de inclusão social. Quando você fala e é compreendido, isso faz com que você seja mais aceito na sociedade. Então, o estudo da língua portuguesa é para todo mundo, porque nós falamos português. Não importa a área que você vai atuar, não importa a profissão que você vai escolher. Não. Você acha que tem alguma profissão, até eu acho que isso seria a próxima pergunta, assim, alguma profissão que, de fato, a exigência do português escrito, falado, ela é maior, ela é mais inflexível do que algumas outras profissões? Sei lá, advogado. Com certeza, porque dá mais credibilidade. Se você, um advogado, por exemplo, se você está conversando com um advogado, ou se tem um advogado numa audiência cometendo vários erros, ele perde a credibilidade. Ou em várias profissões, se eu faço parte do RH, estou entrevistando duas pessoas com o mesmo currículo, exatamente o mesmo currículo, e uma comete vários deslizes e a outra não... Você diz na escrita ou numa entrevista oral? Na entrevista oral. Também, na entrevista oral ou na escrita. Eu vou contratar a pessoa que não comete os deslizes. Então, a língua portuguesa, ela
a gente precisa da língua portuguesa para o trabalho, na profissão e para se comunicar melhor. E a comunicação, uma comunicação que é direta, que é precisa, ela interfere no dia a dia, interfere no ambiente profissional. E o conhecimento de gramática, ele ajuda na comunicação. E quando a gente fala de uma linguagem mais formal ou informal? Mesmo sendo informal, não tem como abandonar. Tem o jeito certo de ser informal. Ou a gente consegue… esse verbo, esse jeito de falar não é bem assim. Mas, né? Sim. Já falamos desse jeito, já é uma coisa aceita. Existe alguma… Aliás, Existe. até você tem algum exemplo? Se no informal dá pra flexibilizar, por exemplo. Dá para flexibilizar, sim. Por exemplo, eu não falo com os meus amigos, com meu marido, com minha família, da mesma forma que eu falo dando aula em ambientes mais formais de comunicação. Sim. E a língua portuguesa, ela permite isso, qualquer língua permite isso, né? Que você adeque a forma como você está falando ou escrevendo ao ambiente de comunicação. Você perguntou especificamente, algum erro que é um erro, mas sim. que a gente usa como comum e isso passa. Sim, por exemplo, eu peguei o celular, eu peguei ele. Quando não usamos o pronome oblíquo. Eu peguei. Eu peguei-o. A gente não fala isso no dia a dia. Não, a gente não fala e está errado. Pega o celular pra mim. Já peguei ele aqui. Já peguei ele aqui. Tá errado. Tá errado. O correto, já o peguei. Eu falo, já o peguei? Não, né, Letícia? Não falo, não tá falo. Bem. Então, existe… Mas eu ensino Sim. qual é o correto. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a norma padrão para fazer provas, para escrever e tal. Se eu vou escrever um texto mais formal, se eu estou no meu ambiente de trabalho que exige formalidade, ou se eu estou dando uma conferência, aí eu não vou falar peguei ele. Eu não sei se eu lembro, tem uma coisa que eu aprendi, não sei se eu aprendi errado, que é entre mim e você. Entre mim e você. E muita gente fala entre eu e você. E aí também passa. Também passa. Olha, viu? Esse tipo de coisa que a gente… Às vezes eu pego isso como teste. Porque é uma coisa que todo mundo erra. Eu até tenho essa frase inicial de alguns vídeos. Todo mundo erra, mas aluno meu não é todo mundo. Boa. E aí é o entre mim e você, né? As pessoas falam assim, não há mais nada entre eu e você. Sim. E na verdade não há mais nada entre mim e você. Eu era boa de gramática, tá, Tudo bem, gente? Rafaela. Tirou 9,5. Vai. Mas só antes de você continuar, uma coisa que a gente tá falando dessa coisa informal, a gente tem aí uma geração com o… Tudo bem? O barulho? Então vou pegar aqui. Então antes de você falou. Então antes de você continuar? Então antes da gente continuar, passar para a próxima pergunta, aproveitando esse gancho da informalidade, a gente tem uma geração aí, rede social, WhatsApp, e que as pessoas não escrevem. Eu falo com a minha afilhada, não escreve o português como a gente escrevia. É tudo abreviado, enfim, como é que é isso? E daqui a pouco está estimando que nem escrever mais por conta de inteligência artificial. Como é que você vê isso? Tá tudo bem? Faz parte? Tem que aceitar? É um absurdo? Se tá tudo bem, daqui a pouco não escrever mais por conta de inteligência. Não vou aceitar. Pelo menos, neste momento, o que tem gente que já não tem caligrafia direito, porque a gente já quase não tá… Eu já nem sei, a minha assinatura já é negócio, um garrancho. Cada vez a gente escreve menos. Mas acho muito difícil a inteligência artificial substituir a nossa inteligência, pelo menos por enquanto, assim, não vislumbro isso na nossa geração. Acho que a pessoa, ela precisa ter o conhecimento e o domínio linguístico suficiente para entender em quais momentos ela vai utilizar aquela forma como ela escreve no WhatsApp para os amigos dela, em quais momentos ela vai usar a norma padrão. Que a norma padrão, ela é exigida. Ela é exigida no e-mail, por exemplo, de trabalho, eu não fico abreviando. Você tem um jeito de falar. Exatamente. Então,
é muito diferente. Você precisa, de acordo com a situação, escolher o nível de formalidade ou de informalidade. Isso não vai mudar, né? Isso, não adianta. vai mudar. É isso que a gente precisa ensinar para as crianças e para os jovens. Porque você acorda de manhã, vai escolher a sua roupa. Então, para você ir trabalhar, você vai escolher uma roupa. Para você ir ao shopping, você vai escolher outra. Para você ir à praia, você vai escolher outra. É a mesma coisa. Você vai escolher a sua linguagem de acordo com a situação. Então, se eu vou falar aqui com vocês no podcast, eu vou usar um tipo de linguagem. Se eu estou conversando com a minha mãe, com as minhas amigas, eu vou usar outro tipo de linguagem. Se eu estou conversando com as minhas amigas no bar, é uma linguagem. Se eu estou conversando com as minhas amigas na igreja, sei lá, é outra linguagem. Então, essa... A linguagem oral e escrita é exatamente a mesma coisa. Você tem que entender para quem é o teu público. Exatamente a mesma coisa. Na hora de escrever, é a mesma coisa. Se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado, redação de concurso público, redação de Enem, se você está escrevendo a resposta de uma prova, de uma questão discursiva, você vai escolher as palavras, você vai planejar o seu texto. Sim. Se você está escrevendo no WhatsApp, você não precisa desse planejamento. Então, essa inteligência, esse domínio de comunicação, domínio linguístico, que é preciso ensinar para as crianças e para os jovens. Muito Se bem. eles não têm, isso precisa ser ensinado. Tudo bem você escrever VC. De você. De você. Se você está escrevendo para sua amiga, ok. Agora, você não vai escrever VC num e-mail corporativo. É, verdade. Falando do ambiente profissional, Letícia, qual dica você daria, então, de língua portuguesa, obviamente, né, para quem quer aprimorar, melhorar, né, e usar isso como ferramenta de sucesso, né, para quem dá palestra, para quem gerencia um RH, para quem está em vendas, para quem está nos estudos, enfim, vislumbrando aí a parte profissional. Tem uma dica que você pode dar, caminhos, o que melhorar, o que aperfeiçoar, que você falaria agora? Eu diria que língua portuguesa, a gente precisa abandonar essa ideia de que língua portuguesa é muito difícil, muito complicada, a primeira coisa. Sim. E que falar e escrever bem não necessariamente é usar palavras difíceis, rebuscadas, estruturas complexas, frases longas e intercalando orações. Não é isso. Falar e escrever bem é com clareza, com precisão. Então, é buscar essa clareza e essa precisão para se comunicar bem e não necessariamente usar estrutura difícil. E precisa conhecer o básico. Não dá para escrever sem ter um mínimo conhecimento sobre o uso da vírgula, sobre crase. Vocês tinham me perguntado sobre um assunto difícil, né, de língua portuguesa. Qual o assunto que eu considerava mais difícil? O assunto que eu considero mais difícil é análise sintática. Mas o povo pena com crase, né, gente? Vocês já citaram crase? Gente, Sim. eu acho que não é difícil. Ai, que ótimo. Então, A crase não é antes do feminino? Então. É difícil. Antes de plural, não. É antes de feminino. Então, por que é tão difícil para que as pessoas... É muito simplista a resposta? É muito simplista. Não é tá. que não é só isso. Meio certo, Rafa. Meio certo, porque as pessoas decoram frasezinhas assim, antes de pronome, crase, passa fome, tem lá na internet os 10 mandamentos de crase, a gente consegue desmontar um por um. Por quê? Porque são regrinhas, a gente chama de decoreber, os alunos, os decorebers, os alunos que ficam tentando decorar sem entender. São regrinhas que podem ajudar em uma situação ou em outra, mas elas não servem para o entendimento de forma integral do assunto. Para você entender crase, não dá para começar a estudar crase. Eu não sei crase, vou começar aqui a estudar por crase. Existem outros assuntos que precisam ser estudados antes da crase, para que você entenda o que é crase. Porque a crase não é só aquele acento. A crase é uma junção. É a junção de dois sons iguais. E essa junção acontece por quê? Porque ali tem a preposição, porque tem o artigo. E se você não entende sobre as classes de palavras, se você não entende de regência, você não vai conseguir entender a crase. Então é por isso que as pessoas tentam decorar
crase. Fora que tem situações em que pode ou não colocar crase, né? Que é facultativo. Pois é. Aí São três e por que situações. não escolhe? Então, isso que eu falo. Se é facultativo, podia ter uma regra. Mas a facultativa é o mais fácil. né? Mais Melhor fácil. ainda. Letícia, a gente fala muito aqui sobre... A gente tem entrevistado tanta gente... E o que eu vejo, assim, muitos professores, assim, e de sucesso, profissionais de sucesso, é que, assim, não se para de estudar nunca. É isso mesmo? Nunca se para de estudar, nunca é tarde para aprender. Fala pra gente um pouco, para quem tá ouvindo, como é que você vê isso? Eu acho que o sucesso tem a ver com isso, com a falta de certeza. Porque se você tem certeza de que você sabe alguma coisa, você se acomoda Acabou, e né? erra e acabou. Então, não pode parar de estudar, não pode se acomodar de jeito nenhum. Porque o sucesso tem a ver exatamente com isso, com o aperfeiçoamento. E não é pensar assim, agora já sei tudo, ninguém sabe tudo. Mesmo no português, bom, se bem que andou mudando, mas se o português não mudar nunca mais, você vai ter sempre alguma coisa para... Sempre. Eu tenho dúvidas. Todos os dias, Rafa, eu tenho dúvidas de português. Sabia? É mesmo? Todos os dias. Se a Letícia tem, então Que tá alívio. tudo bem, que alívio. Nossa Senhora. Todos os dias eu me deparo com uma estrutura que eu penso assim, o que será que é isso? Qual será a análise dessa estrutura? Será que isso pode? Será que isso não pode? E é difícil, não é fácil, porque às vezes um autor tem um entendimento, o outro autor tem outro entendimento. Existe. O outro autor tem um entendimento. Então, é preciso conhecer, né, essas diferentes fontes para que você decida também qual abordagem você vai tomar. E você vê com seus alunos, enfim, se tem muito mais facilidade para um jovem aprender do que uma pessoa já de mais idade? Uma boa pergunta. O jovem, ele tem mais facilidade para aprender porque ele tem a cabeça um pouco mais livre. Porque não tem que pagar boleto, Porque não né, tem os gente? boletos para pagar. Não tem filho. Agora, quem é mais velho, assim, também pode ter mais facilidade para aprender por uma questão diferente. Porque tem mais bagagem. Porque tem mais repertório. E quando a gente tem mais repertório, a gente consegue fazer associações melhores. Então, eu acho que o jovem consegue aprender com facilidade e o adulto, o idoso, consegue aprender com facilidade também por questões diferentes. Muito bom. Bacana. Ô Rafa, não querendo deixar a Letícia um pouco constrangida, mas eu acho que você já reparou, em diversos momentos o olho dela brilha, né? Brilhou. Determinados assuntos que a gente abordou foi trazendo, é justamente isso que eu queria perguntar, Letícia, para você. O que mais te emociona, né, na sua jornada de ensinamentos? Em retornos que você teve, em histórias que te contaram, que você, né, presenciou, acabou presenciando ao longo desses, né, mais de 15 anos que você tem de profissão. O que te toca? O que te emociona na língua portuguesa? Me emociona a transformação das pessoas, assim, como as pessoas podem ter as suas vidas transformadas, não só pela língua portuguesa, né? Eu falo da língua portuguesa porque é a minha área, mas da educação. A minha vida foi transformada pela educação. Os meus professores me incentivaram a fazer faculdade, os meus professores mostraram que era possível mudar a minha condição. E quando eu vejo a possibilidade de transformação na vida dos meus alunos, isso eu conseguia ver com os meus alunos da escola e era muito palpável, porque eu via quando eles aprendiam alguma coisa, o olhar, a mudança de comportamento. E agora no online, eu não vejo o olhar, mas eu recebo os relatos. Isso que eu ia falar, se você tem um exemplo de algum feedback que você recebeu e que falou assim,
eu não vou parar nunca porque isso aqui, sabe? Ou feedback, alguma história realmente diferente, assim. Eu tenho muitos, eu recebo relatos quase todos os dias de A cada pessoas postagem. Praticamente. Que passaram em concurso público. Então, tem gente que fala assim, eu estudava com as suas aulas de madrugada e trabalhava o dia todo, estudava com as suas aulas, consegui passar no concurso porque eu gabaritei em português por conta das suas aulas. Então, quando eu leio... Isso é muito motivador, né? Muito, muito motivador. Quando eu leio esse tipo de relato, eu me sinto muito motivada a continuar. E aí eu percebo que a escolha de ter saído da sala de aula e ter ido pro digital foi uma escolha muito difícil, eu não queria sair da escola, mas ela foi uma boa escolha, porque assim eu consigo alcançar um maior número de alunos e eu talvez... E de histórias, né, que você muda. E de histórias. Eu sempre soube da responsabilidade do professor na vida de alguém, porque na minha vida foi um peso muito grande. A gente sabe que é a base de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. A educação transforma vidas, transforma condições sociais, transforma as pessoas e transforma as pessoas em pessoas melhores. Eu acredito muito no poder transformador da educação e da educação como ferramenta, como uma importante ferramenta de inclusão social, de ascensão social. Sem educação, não dá certo. Tem uma frase que a gente escuta em pessoas que dão aula, profissionais que dão aula, que é ensinar é aprender 2 vezes. Você concorda com isso? Demais, demais. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Porque a gente está ensinando e de repente, Guimarães Rosa disse, né, que mestre é quem de repente aprende. Quando a gente está ensinando, a gente se depara com situações que nos fazem refletir sobre a nossa própria prática. E o Paulo Freire fala que o professor, ele não se torna professor de um dia para o outro. Ele se torna professor na prática e na reflexão sobre a prática. Então, não adianta praticar, é preciso pensar sobre o que você está fazendo ali. Está dando certo? Não está dando certo? Eu preciso redefinir a rota? O que eu preciso fazer? Então, essa reflexão sobre a prática é muito importante. E o mestre é aquele que, de repente, aprende, porque a gente, quando está ensinando, aprende muito mais. Até eu imagino que, às vezes, você está ensinando achando que realmente aquilo é a única realidade ou a única opção, e aí vem um aluno que, de repente, te causa um... Gente, eu tenho que mudar isso aqui. E aí é isso que você falou sobre a reflexão e sobre tem que pensar em fazer diferente. Exatamente. Né? Se eu estou ali na sala de aula, nenhum aluno está entendendo o que eu estou falando. Não, você não está entregando. O problema não é o aluno. É você. Sou eu, entendeu? Então eu preciso pensar sobre o que eu estou fazendo e reestruturar a minha aula, mudar o meu jeito, mudar a abordagem. E esse questionamento eu preciso ter. A gente precisa se despir da vaidade e se entregar ali para aquele momento. Muito bom! Rafa, chegou aquele assunto, aquela hora muito ruim. Tá acabando já? Tá acabando já. Achei que a gente ia fazer mais exercícios. Eu também, tô cheio de dúvidas, cheio de perguntas aqui. Mas só para registrar, né? Foi um prazer, foi uma alegria, foi de um conhecimento absurdo, né? Receber a Letícia aqui conosco. A gente, assim como fala para, né, a maioria dos entrevistados aqui, a gente tem aquela vontade de ter até a parte 2, né? De convidar a Letícia para uma próxima temporada aqui do podcast Finamente. Mas antes de ir embora, a gente sempre deixa aquela perguntinha, né? Que a gente faz para todos os convidados, Rafa. E eu queria fazer para você agora, Letícia, para deixar uma marca registrada sua aqui no podcast. Uma frase, uma ideia, um autor, um livro que combina muito com você, que você queria deixar aquele carimbo aqui da passagem da Letícia Góes aqui do nosso podcast Finamente. Qual seria? Tem uma frase que diz assim, que quem desconfia fica sábio. Vocês sabem de quem é essa frase? Eu já citei. Acabei de citar Guimarães Rosa. Sim. Quem desconfia fica sábio. É do Grande Sertão Veredas. O que isso quer dizer? Que é o que eu estou falando agora há pouco. É o que eu vinha falando, o que eu acabei de falar.
se a gente não pode ter certeza. Verdades absolutas. Desconfie dos fatos, desconfie para que você possa alcançar o conhecimento. Quem desconfia fica sábio e é assim que a gente alcança o sucesso. É estudando, é trabalhando, e é praticando, e é refletindo sobre a prática, questionando. Vamos só, antes de terminar, Sim. porque ela falou dos cursos. Então, qualquer um pode acessar gratuitamente seu canal no YouTube, que Sim, já ajuda muito. muito. E se você quiser alguma coisa um pouco mais organizada, você tem mais de um curso, não é? Tenho Fala cursos. rapidinho para quem tá ouvindo a gente, que é o... Conta. Certo. Eu tenho o curso Português Completo, que é um curso que serve para qualquer pessoa que queira aprender língua portuguesa. No curso Português Completo, eu tenho alunos da educação básica que usam o curso para estudar para a prova. Eu tenho professores que usam o curso para planejar as suas aulas. E eu tenho muitos concurseiros. É um curso focado em concursos públicos. É um outro curso, tá? Não, é o mesmo curso. Ah, tá. Porque ele tem mais de 1000 questões de concursos públicos comentadas. Tá. Então, a pessoa pode estudar língua portuguesa de forma organizada, desde os assuntos mais básicos até os mais avançados, não fica perdida nos assuntos, porque os assuntos estão lá no curso organizados na ordem que se precisa para aprender de verdade, além das mais de 1000 questões com gabarito comentado. Então, o curso serve para qualquer pessoa e serve para quem se prepara para concursos públicos, porque tem muita questão para treinar. Eu fico pensando também que muita gente entra na escola que a gente aprende a base. E muita gente, infelizmente, não teve uma base boa, conseguiu entrar para a faculdade e às vezes sente falta. Então, é uma maneira de revisitar e melhorar durante a faculdade esse português, né? Exatamente, com certeza. É uma maneira de melhorar o português. E a gente também tem o curso Português Profissional, que ele não traz todas as nomenclaturas, então ele traz a gramática de uma forma mais contextualizada e é focada em ambientes profissionais, para quem legal. precisa aprender língua portuguesa para escrever, para falar, para se comunicar melhor no ambiente de trabalho. Então, o português profissional tem aula sobre crase, tem aula sobre vírgula, tem aula sobre concordância, tudo isso, mas é de uma forma mais contextualizada, com exemplos do dia a dia, do cotidiano profissional. Muito bem. E a Letícia tá nas redes, né? Para Sim. quem quiser seguir, tudo é Português com Letícia, né? É só digitar. YouTube, seguir. Instagram. Exatamente. YouTube, Instagram. Quem se interessar pelos cursos da Finassi, é só acessar o nosso portal inace.com.br. Lembrando pro pessoal também se inscrever em youtube.com/Finassi e seguir a gente nas plataformas digitais, né, Ô, Rafa? Ti, só me veio uma coisa aqui na cabeça. Você não quis virar aquela professora que faz dancinha de TikTok, não? Não. Achei que eu ia te achar lá dançando, mas eu acho que eu também ia ter... Eu adoro dançar, mas eu acho que eu ia ter vergonha também. Nada contra, mas eu sou mais contida. Low profile. Muito bem. Rafa, foi um prazer, hein? Prazer. Muito Prazer, obrigada Prazer por todo ter meu. vindo. Muito legal ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau! Valeu, gente. Abraço.